Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós te buscamos nesta hora, Senhor. Sê conosco, para que possamos nos envolver em espírito e verdade, com as sábias lições do seu Evangelho de amor, para que possamos mergulhar neste manancial inesgotável de sabedoria e amor, para nutrir os nossos espíritos sedentos do bem e da verdade. E então, fortalecidos e amparados pela presença amorosa dos seus mensageiros, no influxo inspirativo do bem e da verdade, queremos seguir, Senhor. Ampara-nos nesta hora, na condição de pequeninos que nos reconhecemos ser e tão incipientes. Suplicamos, Senhor, que supra as nossas limitações, para que juntos possamos ter olhos de ver, a lucidez do pensamento amoroso, do vosso pensamento misericordioso, Senhor, que verte em favor de todos nós. E é sentindo este amparo de bem perto, pedimos que este bem se estenda à humanidade da terra, para que haja conforto espiritual, esperança de progresso, paz nas consciências. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Amigos, nós estamos no Evangelho, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que a reflexão é a quem servirmos. E nessa reflexão nós trouxemos a figura magnífica de Zaqueu como sendo um espírito aparentemente tão somente materialista, haja vista ter sido o chefe dos publicanos, um homem que trazia o rigor das leis dos homens e da lei de Moisés, mas que era um espírito que já trazia construções da lei do trabalho e da benevolência. E esses talentos que estavam obscurecidos pela força do movimento social do planeta à época, obscureciam a grandeza do espírito. Mas esse espírito trazia uma ânsia de ser bom, trazia uma necessidade absoluta de buscar espiritualizar a sua existência. E o encontro dele com Jesus em sua casa foi decisivo para quebrar todas as amarras que ele próprio trazia dos preconceitos sobre ele próprio. Ele se sentia um ser desprezível, porque assim a sociedade o condenava. E ele trazia uma questão de que se eu for à multidão, eu serei rejeitado, então vou viver no absoluto anonimato. E esse pensamento lhe foi característico. Então o pensamento característico de Zaqueu era o negativo, era realmente estar no anonimato para que ninguém o visse. Porque se os vissem, ele seria condenado, criticado, humilhado. Mas quando Jesus disse, desce, Zaqueu, e venha para o seu compromisso, ele quebra esse pensamento característico e passa então a não se importar mais com o que pensavam sobre ele, mas o que ele podia fazer por ele próprio, o que há aí uma grande diferença. E ele passou então, depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, Zaqueu
passou a estar com os apóstolos de Jesus. Esteve com todos, mas também nenhum o percebeu. Nenhum registrou-lhe a presença. E ele trazia mágoas e anseios, sofrimentos profundos. E foi muitas vezes humilhado pelas pessoas, o que foi um grande bem na vida dele, para que ele pudesse sair da questão da soberba, da supremacia. E nesse momento de grande sofrimento, ele encontra Pedro. E Pedro traz para ele grandes elucidações do convívio com Jesus. E segue. Mas houve um dia que marcou profundamente a existência de Zaqueu. Após o encontro com Jesus, foi o encontro com o apóstolo Paulo. Ele chega no momento em que Paulo se reuniu pela primeira vez com os 12 apóstolos de Jesus para dizer aos 12 apóstolos a que viera. E este foi um momento, um marco grande no planeta Terra. E Zaqueu estava tão envolvido magneticamente com a presença de Paulo, que diz assim: se, no entanto, porque Paulo fez referência às portas de Damasco, que era o que é a porta estreita para o Espírito, para Paulo foi as portas de Damasco. E para cada qual de nós terá outro significado. Então Zaqueu pensa assim: se, no entanto, essa aparição fez a redenção de Paulo, de certo modo contribuiu para a minha definitiva estabilidade na doutrina do Mestre. Porque daquele dia em diante, tudo se modificou em minha vida. Então, o encontro de Zaqueu com Paulo fez com que ele fosse um seguidor de Paulo. Nunca mais deixei Paulo até hoje. Hoje era o momento em que Leon Tolstói encontra com Zaqueu no mundo espiritual, nimbado de luz, de multicores, predominando um azul suave. E ele, Zaqueu, se dirigia a uma multidão de espíritos que estavam prestes a reencarnar na Terra. E essa multidão de espíritos perguntava a Zaqueu: conte-nos como foi o seu convívio com o Mestre. E é nesse momento em que Zaqueu está no mundo espiritual que ele, ao relatar a sua experiência no cristianismo, ele plasma no seu campo mental o cenário vivo da época. E aquelas centenas de pessoas que estavam prestes a reencarnar estavam naquele momento vendo, sentindo, vivendo exatamente na época de Jesus, pela tela mental que Zaqueu conseguiu projetar ao falar das suas experiências. Isso é muito significativo para nós, quando nós estamos sentindo que a nossa palavra são palavras que saem do nosso vocabulário. E quando saem experiências, quando as nossas vibrações expandem experiências, nós também plasmamos aquele cenário que nos é próprio, que nos é característico, que nós vamos chamar de psicosfera. Cada qual de nós tem o seu magnetismo, que é a tônica da vibração predominante no nosso ser espiritual. E todos aqueles que se relacionam conosco trocam esse campo de imagens mentais. E assim foi com Zaqueu. Mas o encontro de Zaqueu com Paulo foi significativo, porque até então, onde quer que tivesse um discípulo, ele ouvia, ele chorava, ele sentia, ele se animava, mas só estava passivamente absorvendo. E nós temos que trazer isso para nós no cristianismo redivivo, se nós ainda estamos na condição de absorver tão somente, de buscar sorver para nós. Então, nesse novo milênio que surge, o chamamento do verdadeiro cristão, espírita cristão, é muito mais o dedicar-se e doar-se do que receber. Sair desse patamar do eterno queixume, das nossas dores, das nossas insatisfações,
para servir. Porque nós vamos ver agora como é que foi que Paulo orientou Zaqueu. Até então todos contemporizavam, todos o acolhiam, mal o percebiam, falavam todos os ensinamentos e ele já sabia tudo intelectualmente, o que todos os apóstolos também sabiam. Então ele procura Paulo em Jerusalém. Fui recebido com afeto e bondade. Fiz-lhe a minha confissão, o que não tivera coragem de fazer aos demais discípulos. Ele abriu o coração e falou das dores para Paulo. Narrei-lhe os meus sofrimentos íntimos por Jesus, quisera servi-lo. Sinceramente o queria, mas não sabia como iniciar nem o que fazer. Pelo amor de Jesus, Paulo ouviu-me com solicitude digna daquele mestre, que o encontrara às portas de Damasco, e aconselhou-me e guiou. Agora entra aqui, amigos, a sabedoria de Paulo, que pode nortear a nossa vida. Não só como norteou a vida de Zaqueu, mas pode nortear a nossa vida, desde que isso seja uma decisão entre nós estarmos perdidos nas ilusões do mundo ou aprender a servir Jesus. Desse dia em diante, em vez de apenas ouvir as pregações sobre a doutrina de Jesus e meditar sobre ela, pus-me a trabalhar também por amor do mesmo Mestre. Como sabemos que amamos Jesus? Porque não é um sentimento passivo, porque o sentimento, como força do Espírito, ele move ações. Quanto mais o Espírito tem ações na caridade, ações no bem constante, mais ele demonstra amar Jesus. E não é da forma beatífica que ele pode dizer-se cristão. Sob a orientação de Paulo, que como aquele não desprezava publicanos, ele deu-me incumbências, porque ele já sabia o que precisava saber. E não adiantava ele ficar preso nas suas queixas. E Paulo diz a ele, num tom claríssimo, não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Como isso é fácil, a pessoa se tornar grandes oradores espíritas, grandes faladores, isso é muito fácil. Isso resvala, quando não se tem obras, no fanatismo, porque não tem o lastro da ação, não tem o lastro da vivência cristã na casa espírita, no caso dos espíritas, A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. E ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis, para 1001 peripécias de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Então, a intenção de Zaqueu era ser discípulo, mas ninguém o convidava. Ele ia perto dos apóstolos e era ignorado. Paulo de Tarso o trouxe e fez para ele um roteiro, dizendo que Jesus precisa de trabalhadores enérgicos, ágeis para tudo que está na vinha do Senhor. E disse para ele, tu que possuís noções da prática da beneficência, porque era o talento do Espírito, o trabalho era o valor, e o talento era a beneficência, porque ele sempre quis beneficiar os seus funcionários. Este talento, esse recurso que o Espírito traz, Paulo indica que ele use este. Servindo também os teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Dentro da autoridade moral de Paulo, ele podia dizer isso. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir.
o pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honradamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, e a prece rogando aos céus bênçãos que aclare os caminhos dos peregrinos da vida. E perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Nesse parágrafo, Paulo de Tarso, ele revive o cristianismo para que Zaqueu se imantasse daquela força de Paulo e mostrasse que na vinha do Senhor há trabalho para todos, e nos cause espanto que muitas vezes na casa espírita alguém procura um trabalho que já esteja estruturado por alguém, que já esteja funcionando, que lhe dê, que mostre que ele é bom, como nós falamos ontem. Por algum tempo, Zaqueu fez o bem para mostrar que era bom. Olha, Senhor, eu distribuo tudo para os meus, eu devolvo aquilo que devo, eu procuro ser justo. Então, ele estava querendo demonstrar o quanto ele era bom. Então, esses enganos ainda existem nas atividades, nos trabalhos da casa espírita, quando, se nós dermos cada uma dessas situações, todos nós temos alcance de fazer, todos os dias, anonimamente, sem que ninguém saiba. Mas aí eu não vou mostrar que eu sou bom. Aí eu não serei reconhecido por aqueles que dirigem aquele trabalho. E é o inverso disso que Paulo orienta Zaqueu, que ele continuasse no anonimato. De tais conselhos de Zaqueu, ele fez o seu lema, o seu norte. Em vez de só ouvir falar do mestre, pus-me a falar eu mesmo dele, dos sentimentos que ele desenvolveu por Jesus, dos seus atos, das maravilhas que operara entre os doentes, os pecadores, os desgraçados, pois eu o conhecera, estava devidamente informado a seu respeito. E agora vem o legado, que é esse que é a conversão de Zaqueu, quando todo esse preâmbulo desses dias todos temos falado como um homem publicano, materialista aos olhos do mundo, deixa de servir Mamon para servir a Deus. Então ele foi sensibilizado pelos apóstolos, pelo Cristo que o marcou profundamente, pelo roteiro iluminativo de Paulo de Tarso, e ele então diz assim como seu testemunho espetacular, e diz assim: vamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir a grandeza desse Espírito Zaqueu. Se não curei leprosos, ele disse, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições a respeito de Jesus. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando as almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho porque, envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem para jornadas reabilitadoras. E assim, minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso, e eu senti
que de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre minhas forças novas bênçãos, para mais me desdobrar em operações objetivas, para que eu pudesse comungar com Jesus. E encontrei dentro de mim próprio aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido, que me embalava o coração. Que espetáculo de experiências Zaqueu comunga conosco. Que ele, tomado de uma decisão, no momento de extremada lucidez consciencial, à frente de Paulo de Tarso, que vibrava um magnetismo condutor do bem e da verdade, ele consegue buscar nele próprio os recursos. E os recursos foram se ampliando à medida em que ele, não tendo feito exatamente o que Jesus fez, ele ergueu os caídos. Ele socorreu os sofridos. Ele esclareceu os ignorantes. Então, à medida em que o Espírito aciona esses valores morais que dormem em nós muitas vezes, nesse torpor, porque estávamos muito mais envolvidos com o mundo lá fora do que conosco mesmo, o chamamento deste século que mal se inicia é um chamamento do mergulho do Espírito em si mesmo. E é buscar não no outro a condição, mas em si mesmo. É buscar em si mesmo, porque à medida em que ele, quando ele diz assim, e assim minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso, e eu sentia, dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos. Quer dizer, à medida em que ele se dedicou ao próximo, ele esqueceu de si mesmo, apequenou a sua personalidade e as forças vieram. De onde nós vamos buscar forças? De pedir, pedir, pedir? Nós só vamos buscar forças de fazer o bem. E a cada dia sacrificial que ele vivia, e no momento em que ele se recolhia, ele recebia novas bênçãos, novas forças para mais me desdobrar em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar à salvação. Gente, nós precisamos sentir Jesus, né? Não é saber de Jesus, precisamos sentir Jesus, porque não nos sintamos desprovidos da presença do Cristo em nossas vidas. Jesus não visitou 12, não chamou uma meia dúzia, nem 500. Jesus nos conhece e chama a todos nós. E é absolutamente possível estarmos com Jesus. Nós precisamos quebrar esse preconceito, essa barreira de equívocos, de que Jesus é inatingível para nós. Porque não é. Jesus não é alguém distante, que fica nos confins do universo, nos olhando de longe. Jesus é extremamente próximo e presente em nossas vidas. E nós precisamos abrir os nossos sentimentos para essa comunhão com Jesus. Precisamos, quando Jesus disse, todas as vezes que fizeres ao menor dos meus, a mim estarei fazendo. Então, para sentir essa vibração que Zaqueu sentiu com a presença do Cristo, para muitos de nós parece que é alguma coisa que acontecerá daqui a muitos séculos conosco, mas não é. Nós já podemos estar nesta condição. Quando temos afirmado, os amigos espirituais têm trazido isto na doutrina espírita, que nós vamos dizer agora,
que o Evangelho de Jesus foi trazido para ser vivido em plenitude hoje, que não é uma utopia, que não é um ideal a ser atingido, que é uma possibilidade plena para todos nós indistintamente. Jesus não trouxe o Evangelho para espíritos puros, nem para espíritos crísticos, nem para espíritos sublimados, trouxe para nós, na nossa pequenez. Eu convido a todos nós a sentarmos no Evangelho no lar e folhearmos os capítulos do Evangelho, do capítulo 1 até o último capítulo, para perguntarmos perante a nossa consciência: o que me impede de viver isso verdadeiramente? O que me impede? Porque lembrando que o Evangelho de Jesus, ele é progressivo no entendimento. Então ele começa a compor uma ideia, como tudo em Kardec, é um pensamento indutivo, extremamente sintético, vai nos levando lá para 11, 12 capítulos, aos conflitos humanos mais graves, da dificuldade com o perdão, dos desafetos, dos relacionamentos, da formação da família, né? Dos enganos, do servir a Deus e a Mamon. Então, o que é que verdadeiramente nos impede? Porque, amigos, o tempo urge. O que mais será necessário acontecer nesse planeta para que verdadeiramente haja uma conversão, né? Porque nós estamos falando da conversão de Zaqueu, como a conversão de Paulo e a conversão de Pedro, que falamos aqui no começo do ano muitas vezes. Como foi quando Jesus disse a Pedro que ele estava convencido do cristianismo, mas não estava convertido porque faltava lastro de trabalho. Então, é importante: encontrei dentro de mim próprio aquele reino de Deus que Jesus anunciara. E encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. E aí, então, Leon Tolstói, que estava nesse momento com Zaqueu lá no mundo espiritual, nessa assembleia de preparação de espíritos que iriam se reencarnar imediatamente no planeta, descreve assim Leon Tolstói: mas acontecia que a força mental do humilde discípulo do Nazareno, Zaqueu, distender em torno um círculo de luz fulgurante, o qual nos envolveu a todos e nos levou a vibrar com ele e nos dominou a vontade, submetendo nossas vontades à vontade dele próprio. O que é a imantação, que a gente chama na evangelização de sinalizador? Fica imantado naquele espírito. Então, Leon Tolstói depositou em Zaqueu um vínculo afetivo para toda a eternidade. E então, nesse momento, plenamente mergulhados nas ondas das suas irradiações, ficássemos à mercê dele para lhe embebermos as sugestões. Era a sua faixa vibratória. Então, o mais edificante foi que o pensamento de Zaqueu e suas recordações, revividas nos alços de uma expansão solene, criaram novamente os fatos passados e nos deram a presenciar com ele tudo quanto era narrado. Isso acontece também no livro Memória de um Suicida, no final do livro. Tem também alguns espíritos muito evangelizados que, ao falarem de Jesus, eles plasmam, não é fictício, retorna de forma vibratória, né? Retornam aquele momento, plasmam aquele cenário e todos que estão ouvindo aquela assembleia estão participando in loco. Veem, percebem, encontram com Jesus, encontram com Pedro, encontram com Maria de Magdala. E aquilo é uma grande verdade. Porque a psicometria, que é uma mediunidade em que nós podemos recompor um fato histórico no aqui e agora, e a Ivone Pereira, ela sempre teve essa mediunidade muito expandida, e todos os romances que ela
trouxe, psicografados, foram com esse tipo de prática. Ela voltava àquele cenário, na época de Jesus ou outra época, revivia aquele momento e todos que com ela estivessem reviviam também, e ela então trazia para ser relatado nos seus livros. E finalizando, e aprendemos com ele, vendo-o agir, como se pratica o verdadeiro bem, como se estancam as lágrimas da desgraça e se recupera o pecador para o dever, ocultamente, silenciosamente, sem os alardes da vaidade, nem os elogios da história, fiel a um ministério santo, incansável, em torno das criaturas sofredoras pelo amor a Jesus Cristo. Esse é o trabalho. Discreto, anônimo, fecundo, que vocês veem. Quem já falou de Zaqueu? Lucas, no Novo Testamento, em 2 versículos só. E Kardec resgata esse grande exemplo de Zaqueu para ilustrar o capítulo do Evangelho que, nesse momento da humanidade, fala alto aos nossos corações, que é o materialismo devorador das nossas consciências, entorpecedor dos nossos sentimentos e paralisador da nossa caridade. E é por isso que nós estamos lembrando Zaqueu simples, anônimo, que implantou em si o reino de Deus e atrelou ao seu psiquismo grandes pensadores, grandes espíritos, como no caso aqui Leon Tolstói, entre tantos outros. Então a gente vai fazer a nossa prece e continuaremos nesse capítulo de reflexões profundas. Isso é um aquecimento para depois nós entrarmos nas reflexões sobre a quem servimos. Senhor Jesus, os tempos são chegados, tempos de renovação de nós mesmos, tempos de libertarmos-nos de um passado de iniquidades, tempos de esperança, de um porvir de luzes, que possamos esculpir em nós os sentimentos singelos e profundos da fraternidade, do respeito e da dignidade. Que a nossa existência na Terra seja pautada pelo bem constante. Ilumina, Senhor, os nossos passos e dá que possamos estar entre amigos, ombreando uns aos outros na jornada terrestre. Neste momento da humanidade, Senhor, pedimos humildemente em favor de todos os aflitos, de todos os que sofrem as angústias do corpo e do espírito. Onde quer que haja dor, possam haver mãos misericordiosas estendidas em seu nome. E que estas caravanas socorristas, arregimentadas pela sua misericórdia, visite a todos aqueles que clamam pelo amor de Deus. Ampara, Senhor, os enfermos registrados em nossos cadernos de vibrações, para que todos se sintam visitados, amparados e socorridos profundamente. Nós outros, Senhor, com gratidão e paz em nossos corações, encerramos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos. E que assim seja, Mestre.